Luís de Camões Marinheiro ***** Luís de Camões Marinheiro Estudo por Almeida Dessa David Corazzi Editor Empresa Horas Românticas Rua da Atalea 40 a 52 1880 Quem deixará, até onde cheguem as suas forças, de concorrer para ilustrar o nome do poeta extraordinário que empreendeu e levou a cabo o levantar o monumento da nossa glória nacional. Visconde de Jurumenha. Obras de Camões. Vol. I, Pag 7. O perscrutar os mais fundos recessos do espírito de um poeta como Camões, não é indigno da crítica, nem um estudo vazio de interesse. J. G. Monteiro. Carta acerca da Ilha dos Amores, Pag 11. A maior parte das observações, que vão ler-se, foram feitas longe da pátria, quando o poema de Camões era o único amigo íntimo com quem desabafávamos saudades e sofrimentos. Concluímos depois este humilde estudo em uma aldeia de Portugal, onde faltavam os bons livros e mestres, cuja consulta seria indispensável para que ele fosse menos que imperfeito. Sirva isto de desculpa à rudeza de estas linhas, que só pretendem ser homenagem de agradecimento àquele que tão bem soube falar ao coração do marinheiro. Abril de 1880. E o nosso épico, o imortal autor dos Lusíadas, o escritor que fez com que o estrangeiro não esquecesse de todo o nome português. Tudo isto se diz que foi Luís de Camões. A fibra patriótica julga-se quite da dívida de gratidão ao grande poeta com ter-lhe erigido um monumento de gosto duvidoso, em sítio ou acanhado da capital, e com pronunciar o seu nome quando lhe dizem os desalentados que Portugal é uma terra morta. Mas, por se orgulharem tanto de ser filhos do mesmo torrão em que nasceu Camões, nem por isso esses, que tantas vezes lhe citam o nome, sentem tentação de tomar conhecimento, sequer passageiro, do que elas dizem ser um padrão das nossas glórias, e, não falando nos que propriamente se dedicam aos estudos literários, porque a esses incumbe o dever de conhecerem as obras do nosso poeta, raro se encontrará nas classes ilustradas um português que dos Lusíadas tenha lido mais que as poucas oitavas selectas, que se encontram nos compêndios de instrução. Assim, ao passo que o inglês, o alemão ou o francês menos dado às lides literárias, mas que se preside ter uma educação regular, conhece, possui, lê e cita amiudadas vezes Shakespeare, Milton e Byron, ou Schiller e Goethe, ou Molière e La Fontaine, nós, desprezando as joias de metal sem liga pelos enfeites de ouropel, falamos de Camões Quaysai como os cegos poderão falar da luz. E o mal é tanto maior quanto uma audaciosa escola contemporânea tenta arrogar-se o exclusivo de falar verdade, de fotografar a natureza, como dizem os seus corifeus, dando a entender que o que antes de eles se escreveu era tudo falso, que ninguém tinha habilidade para copiar a natureza, e que só elas sabem chamar as coisas pelo seu nome. Não nos permitimos nossas poucas forças entrar na liça contra essa escola, que hoje parece ter assambarcado o gosto e os louvores do público. Só quiseramos pedir respeitosamente aos turiferários do novo ídolo, que consintam a algum retrogrado da arte o conservar no mais íntimo do seu espírito a crença de que, em tempos que já lá vão, houve quem escrevesse com realidade, quem pintasse a natureza tal como ela é. Consintam-lhe que, lendo o pobre Camões,
encontre nele descrições verdadeiramente reais ou realistas, porque são apenas verdadeiras. Para se ser poeta, verdadeiramente poeta, para se falar poeticamente da natureza ou das artes, não basta ter a inspiração do ritmo, saber alinhar palavras ora altisonantes ora docemente músicas, é necessário conhecer a natureza, conhecer as artes e as ciências de que se quer falar, é necessário senti-las, consubstanciar-se com elas. Para falar de astronomia, ainda mesmo poeticamente, é necessário conhecer os astros. Para falar do mar é necessário ter percorrido os oceanos, ter presenciado as tempestades, ter sofrido com o marinheiro, porque quem não sabe a arte, não na estima. Luz v. 97. Quem não tiver conhecido exatamente e sentido as coisas que quer descrever, só pode copiar uma natureza subjetiva, filha da imaginação, pura invenção do seu cérebro. É por isso que vemos hoje um faraó montado em corcel andaluz, mastodontes em correrias desenfreadas pelas florestas virgens da Europa contemporânea, canuders pousados graciosamente nos quelaças das rosas, aí ela resto no lúdico. Mas Camões viu os continentes e as ilhas, os oceanos e as montanhas, e por isso é o grande pintor da natureza. Camões foi soldado, e por isso é o verídico narrador das batalhas. Camões serviu cargos do Estado, e por isso dos seus versos se pode tirar um tratado completo de política. Camões, finalmente, navegou muito, e por isso é, como diz Alexandre de Humboldt, um grande pintor marítimo. Espíritos elevados e inteligências altamente ilustradas têm já considerado o nosso poeta debaixo de alguns destes pontos de vista. Parece-nos, contudo, que ainda se não explorou suficientemente um dos veios mais ricos de essa riquíssima mina. Tentaremos nós, em rápido esboço, mostrar como na sua palheta de múltiplas cores tinha Camões algumas das mais brilhantes e apropriadas para descrever o mar e pintar os homens que nele vivem. Procuraremos mostrar como Camões foi um marinheiro, mas um marinheiro de alma e coração divinamente inspirados. Procuraremos demonstrar como lhe assenta bem o epíteto de naval poet, que lhe deu um escritor inglês, e teremos assim justificado o título que demos a este despretensioso trabalho. Segunda, para poder tratar da ciência e da arte do marinheiro com aprovada exatidão e superior proficiência, que se observam nas suas obras, devia Camões ter tido um longo tirocínio marítimo, pois só com largas viagens sobre o mar poderia ele adquirir esses conhecimentos tão variados. Se ainda hoje, com tantos tratados e livros ao alcance de todas as inteligências, é contudo difícil, a quem não viu o mar e os seus trabalhos, fazer deles uma ideia aproximadamente exata. Muito mais acontecia isso no tempo do poeta, quando a geografia, a astronomia e a náutica eram ciências, eilam-de atrasadas, possuídas por poucos, de modo que a maioria das pessoas, ainda mesmo das classes ilustradas, faziam de tudo o que dizia respeito à navegação, ideia vaga e por vezes muito afastada da verdade, confundindo-se no seu espírito os verdadeiros perigos do mar com os horrores e medos imaginários, que eram ainda restos da tradição do mar tenebroso. Os escritores, que não tinham navegado, ao descreverem chinas marítimas, serviam-se de um padrão uniforme,
sucessivamente copiado ou imitado, e em que a natureza muitas vezes tinha pouca parte. E realmente, como poderá descrever com exatidão uma tempestade quem nunca tenha visto alguma? Como poderá descrever com verdade o alvoroço sentido pelo marinheiro ao avistar terra, depois da longa e trabalhosa navegação, aquele que nunca saiu do remanso da pátria e do conchego da família? Mas o nosso poeta foi nesse ponto mais feliz que nenhum outro, porque navegou e viajou muito, e de si podia dizer o que pôs na boca do Gama, os casos vi, que os rutos marinheiros, que têm por mestra a longa experiência, contam por certos sempre e verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência, e que os que têm juízos mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência vêm do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. Luz v. 17. Antes, pois, de vermos como o poeta tratou das coisas do mar, recordemos da sua biografia o que diga respeito às navegações que fez. Luís de Camões embarcou pela primeira vez pelos Annals de 1546. Este primeiro embarque parece ter sido um castigo motivado ou pelos seus malfadados amores com de Catarina de Ataíde ou por qualquer outra causa, talvez um duelo dos muitos que lhe originava o seu dínio ardente e cavalheiroso, que lhe valeu dos companheiros e quiçá dos emulos a alcunha de Trinca-Fortes. Certo é que partiu para Ceuta, e em tão boa ou má hora que, logo essa viagem, teve um recontro com corsários barbarescos, supondo-se que foi então que perdeu o olho direito. Voltou de Éfrica em 1549 em companhia de Afonso de Noronha, que tinha sido capitão de Ceuta, e que, chegado a Lisboa, foi nomeado vice-rei da Índia por D. João III. Vinha o poeta já com intenção de se alistar para a Índia, o que fez com efeito em 1550 na nau dos burgaleses, que pertencia à armada em que D. Afonso de Noronha devia seguir viagem. Não partiu, porém, essa ocasião, mas sim 3 anos depois, a 24 de março de 1553, na armada que levava por capitão Mor Fernão Álvares Cabral. Era tal o seu desejo de partir, ou para deixar a pátria onde o perseguiam os desgostos, ou para ver se melhorava de fortuna e podia realizar as aspirações do seu coração, que trocou com outro homem de armas, e embarcou na capitana, que era a nau S. Bento. Em esta viagem experimentou Camões os duros trabalhos do mar, porque a armada, poucos dias depois de sair de Lisboa, foi assaltada por um temporal que a dispersou. Chegado às alturas do cabo, pagou o poeta o tributo devido ao dínio de aquelas paragens, que ele havia de imortalizar. Essa tormenta, que ele descreveu na sua elegia terceira, inspirou-lhe com certeza o belo episódio do Adamastor. Não podendo já seguir a viagem pelo canal de Moçambique, ou por ter passado a monção ou por causa das correntes contrárias, a nau S. Bento fez a derrota por fora da ilha de Madagascar, correndo aquele paralelo até a latitude da Índia. Finalmente, em setembro, chegou o poeta a Goa, depois de 6 meses de uma viagem, que, parecendo-nos hoje aborrecida e longa, não foi contudo das piores para aquele tempo.
A vida dos militares portugueses na Índia era um tecido de contínuas expedições ora terrestres ora marítimas, predominando contudo estas últimas. Por isso, mês e meio depois de ter o poeta chegado a Goa, já o vemos acompanhar o vice-rei em uma dessas expedições, que tinha por fim socorrer o rei de Cochin. Teve ele ocasião de observar desembarques e combates em terra. Logo em seguida a esta viagem ao sul de Goa fez o poeta outra ao norte, embarcando na armada que foi correr a costa meridional da Arábia e cruzar no Golfo de Aden, a qual era comandada por D. Fernando de Menezes, filho do vice-rei. Esta expedição teve Camões desembarques, assaltos de fortalezas, combates navais, e um cruzeiro enfadonho em que muitas vezes contemplou com desgosto a triste aridez do Guarda-Foi, até que em setembro de 1554 regressou a Goa. 2 anos depois, sendo já governador da Índia Francisco Barreto, foi o nosso poeta para a China, na armada de Francisco Martins, para ocupar o cargo de provedor dos defuntos e ausentes. O nosso primeiro estabelecimento na China tinha sido na cidade de Lianpó, e chegou a tão grande altura de riqueza e prosperidade comercial, como se pode ver das descrições que Fernão Mendes Pinto faz das festas com que ali foi recebido o famigerado Antônio de Faria. Perdeu-se este estabelecimento em 1542, por causa das desordens provocadas pelo negociante Lanzarote Pereira. Em 1544 conseguiram os portugueses estabelecer-se em Chincheu, mas também de aí foram expulsos em 1547 por causa das malversações e expoliações de Aires Botelho de Souza, capitão-mor e prevedor dos defuntos. Finalmente, faziam o seu comércio em Lampacal, quando em 1557 obtiveram dos chineses o estabelecerem-se na Península de Macau, como prêmio de terem expulsado dos seus portos um temível pirata. Pois, provável que o nosso poeta fosse ainda tomar parte nesse combate, que deu aos portugueses a posse de aquele estabelecimento, e a ele a do lugar para que ia nomeado. Querem a maior parte dos escritores, que tratam da vida de Camões, que a ida dele para a China fosse degredo imposto por Francisco Barreto, por causa da crítica acerba que o Dínio Mordaz e independente do poeta fazia às coisas da Índia, mas o erudito biógrafo de Camões e seu editor moderno, a quem nos encostamos em estes apontamentos, defende a memória do governador, e julga que se não deve considerar castigo a nomeação para um lugar tão rendoso. Foi o poeta infeliz em Macau, porque, 2 anos depois de chegar, nos primeiros meses de 1558, veio preso para Goa, à ordem do governador, por acusações sobre a sua administração dos bens dos defuntos e ausentes. Quem sabe se ele vinha pagar as culpas do seu antecessor Aires Botelho. Foi nesta viagem de regresso a Goa que ele naufragou na costa de Camboja na Cochinchina, salvando-se a nado com o seu poema, e perdendo tudo o mais que possuía. A este naufrágio alude quando diz que o rio Mekong receberá plácido e brando no seu regaço o canto, que molhado vem do naufrágio triste e miserando, dos procelosos baixos escapado, das fomes, dos perigos grandes, quando será o injusto mando executado naquele, cuja lira sonorosa será mais afamada do que ditosa.
Luz X, 128. Chegado a Goa, onde já estava o novo vice-rei de Constantino de Bragança, foi o poeta solto, tendo-se justificado das acusações por que vinha preso. Desde então até 1567 sucederam-se as suas viagens por todo o Oriente, e é provável que acompanhasse de Diogo de Menezes a Malaca Ideia e fosse percorrer as Molucas e chegasse mesmo ao Japão. Voltou a Goa pelo meado de 1567, e foi agraciado pelo vice-rei de Antão de Noronha com a sobrevivência no cargo de feitor de Chaú, lugar de representação e bom ordenado. Não chegou, porém, o poeta a tomar posse dele, porque, cansado de perseguições e sofrimentos, aproveitou o oferecimento de passagem que lhe fez Pedro Barreto, o qual ia por capitão-mor para Moçambique, e com ele deixou Goa em 1567, fazendo assim a sua última viagem no Oceano Índico. Em Moçambique esteve cerca de 2 anos, e foi Arre que terminou e aperfeiçoou o seu poema, feito Kwei todo já durante o tempo em que ele esteve em Macau, já durante as suas viagens e expedições, pois diz ele dirigindo-se às ninfas do Tejo e do Mondego: olha aí que há tanto tempo que cantando o vosso Tejo e os vossos lusitanos a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos, agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios inhumanos, qual canace, que a morte se condena, em uma mão sempre a espada e em outra a pena. Luz sétima, 79. Finalmente, em 1569, arribou a Moçambique a armada que regressava ao reino, e na qual iam os amigos do poeta, os quais, tendo pago as suas dívidas, o trouxeram a Portugal na nau Santa Clara, nau a mais rica, diz o ex-ar Visconde de Jurumenha, que tinha vindo de carreira da Índia, pois trazia a seu bordo Luís de Camões e Diogo do Couto. Fundiu a nau na Baía de Cascais em abril de 1570, e assim terminaram as longas peregrinações do poeta. 10 anos depois, a 10 de junho de 1580, morria Luís de Camões, pobre e desamparado, e vereis todos, escreve a ele pouco antes de deixar o mundo, que fui tão afeiçoado à minha pátria, que não somente me contentei de morrer em ela, mas de morrer com ela. Terceira, temos visto como Luís de Camões percorreu em repetidas viagens o Oceano Atlântico e o Índico, o Mar da China e os Estreitos. Para vermos como a sua inteligência superior aproveitou este longo tirocínio, apropriando-se e, por assim dizer, assimilando-se tudo quanto observara, fenômenos do mar, costumes dos marinheiros, ciência de navegação, etc., basta abrir o seu imortal poema, porque arre, sempre que ele tem de se referir às coisas do mar, fala com a máxima propriedade, com toda a verdade de descrição. Respiguemos, pois, em essa vasta campina de tantas flores e frutos. A vida do marinheiro tem tormentos e prazeres desconhecidos aos homens de terra. A luta constante com os elementos torna oruto, epíteto que o poeta humilde lhe dá. A monotonia dos longos dias em que se não vê mais que mar e céu, luz vê, 3, faz com que ele procure abreviar o tempo com histórias e contos, torna-o investigador curioso das coisas novas que vai vendo.
A saudade da pátria faz-lhe alvoroçar o coração com a lembrança de ela, e é por isso que ele procura ser o primeiro a dar o alegre brado de terra à vista. Brado que faz esquecer todos os trabalhos e males passados. Tudo isto observou Camões. Deixa o marinheiro a pátria e despede-se dos parentes e amigos, que o vão acompanhar ao embarque, não falando nos curiosos que não perdem o imponente espetáculo que oferece um navio ao fazer-se de vela. Concorre, pois, muita gente, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, saudosos na vista e descontentes. Luz quarta, 88. Os que deixam a pátria vão para os batéis caminhando. Luz, e Bidem. Não o fazem a olhos enxutos, as lamentações dos que os acompanham redobram de intensidade à medida que se aproxima a hora fatal, a extrema aflição faz perder a esperança do regresso, lamentam-se todos, as mulheres se um choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam, mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Luz quarta, 89. É doloroso aquele transe, mas o dever e a necessidade fazem calar a voz do coração. Para evitar mais lágrimas esconde-se a hora exata da partida, e embarcam-se sem o despedimento costumado. Luz quarta, 93. E partem, ficando-lhes, na amada terra o coração, que as mágoas lá deixavam. Luz v. 3. Dura há muitos dias a viagem. O vento é de feição, o mar plano, os horizontes claros e extensos. Navega-se de escota folgada. O comandante, já cansado de vigiar a noite, breve repouso aos olhos dava. Luz segunda, 60. Da meia-noite, rendem-se os quartos, os do quarto da prima se deitavam, para o segundo os outros despertavam. Luz sexta, 38. Como é desagradável deixar o conchego da maca ou do beliche, quando estávamos no melhor do sono, quando talvez a imaginação nos tinha transportado à pátria em doces sonhos que mentiam, para ir fazer um quarto em cima da tolda, aguentando o áspero frio da noite. Por isso os pobres marinheiros vencidos vêm do sono, e mal despertos, bocejando a miúde, se encostavam pelas antenas, todos mal cobertos contra os agudos ares que assopravam, os olhos contra seu querer abertos, mas esfregando, os membros estiravam. Luz sexta, 39. Não há manobras a fazer, não há coisa alguma que distraia, porque, com tempo tão excelente, só é preciso estar alerta. Como se hão de passar aquelas 4 horas e afugentar o sono teimoso. Remédios contra o sono buscar querem, histórias contam, casos mil referem, Luz, e Bidem. E aí começa o orador, o Beldizeur da companhia, a contar uma história interessante, que entretém a todos e faz voar as horas. Mas nem tudo são rosas durante a viagem, bem pelo contrário, os espinhos são em número muito superior. Aos dias de bom tempo sucedem as tempestades, que tornam o marinheiro confuso de temor, da vida incerto. Luz sexta, 80, e durante os quais ele muitas vezes chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode. Luz, e Bidem,
chama aquele que a salvar o mundo veio, Luz Sexta, 75. A navegação demorada e aborrecida tem exacerbado as saudades e irritado os ânimos, já se não juntam os grupos pelas amuradas a contar historias. Escasseia a iguada, a bolacha está avariada, azedou o vinho, vai-se a meia ração e a menos, aproximar-se o terrível espectro das viagens prolongadas, o escorbuto. Assim vivem por muito tempo os marinheiros coitados e perdidos, de fomes, de tormentas quebrantados e do esperar comprido tão cansados, quanto a desesperar já compelidos, corrupto já e damnado o mantimento damnoso e mau ao fraco corpo humano, e ei-la de isso nenhum contentamento, que sequer da esperança fosse engano. Luz v. 70, 71. A tudo se resigna o marinheiro e vai sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento temperado seu árduo sofrimento, Luz Sexta, 97. E pior é ainda quando chega a terrível doença, crua e feia, de que já falamos, com a qual tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia-se um fétido e bruto cheiro que o ar vizinho inficionava, Luz v. 81, 82. Assim se passam as semanas e os meses. Anseia o marinheiro por pôr termo a uma navegação já aborrecida, por ter algum descanso em aquele lidar da aéreo. Suspeita-se que está próxima à terra, porfia-se em qual será o primeiro que a veja, algum mais desejoso de ganhar as alviçarais sobe a celsa gaveia, e percorrendo o mar com a vista, enxerga terra alta pela proa, Luz Sexta, 92, e logo terra, brada, Luz v. 24. Quem há que fique indiferente a este brado? Os mais aquilpados largam tudo por mão, os que dormem levantam-se estremunhados dos catres, e salta no bordo alvoroçada a gente com os olhos no horizonte, luz, e bidem, devorando com elas as formas ainda mal distintas da terra, e começando à maneira de nuvens a descobrir os montes. Luz v. 25. Deu-se fundo. Acabaram os trabalhos e perigos, e coiça já esqueceram. Tudo é curiosidade dos marinheiros em observar as pessoas que de terra vêm a bordo, a gente se alvoroça, e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Luz I, 45. Como não podem chegar-se e interrogar esses indivíduos, porque elas estão conversando com o comandante, contentam-se com espreitá-los, e por isso está a gente marítima subida pela enxárcia. Luz I, 62. Por fim a curiosidade vence o respeito, e elas vão se chegando pouco a pouco para ouvir as novidades, a gente se ajunta a ouvir. Luz Sétima, 29. Chega depois a noite, são horas de descansar e dormir pela primeira vez com sossego. Mas o marinheiro esquece-se de isso para, ou a sós consigo, ou dando largas à sua loquacidade, fazer comentários sobre o que viu e ouviu, qualquer então consigo cuida e nota na gente e na maneira desusada. Luz I, 57. Não escapou a Camões a qualidade ou defeito característico do marinheiro português, principalmente do algarvio, sempre falador e gritador. Ainda hoje, com a disciplina moderna,
É fácil conseguir do marinheiro que ele faça tudo, que sofra as maiores privações, que arroste os maiores perigos, mas é dificílimo conseguir que ele esteja calado. Há sobretudo certas manobras em que é quase impossível obter um silêncio completo, e no tempo das descobertas, diz-nos o poeta que os marinheiros suspendiam as écuras com a náutica grita acostumada, luz segunda, 18, e largavam a vela, que com grita se soltava. Luz nona, 11. E em outro lugar ainda diz-nos que a celeuma medonha se alevanta no ruto marinheiro que trabalha. Luz segunda, 25. Mas, se é inconveniente a gritaria dos marinheiros, bem pelo contrário é necessário que o afiche ou que comanda a manobra tenha voz sonora e vibrante, que domine o ruído do temporal e incuta coragem nos subordinados. Por isso nos Lusíadas, quando ruga a tempestade e é preciso que não falte acordo, o mestre dá as vozes do comando rijamente e a grandes brados, luz sexta, 71, 72. Quando o seu navio fundiu no porto, começam para o homem do mar dias mais alegres e sossegados que os passados na viagem. É então que ele se esquece da vida que levou durante tanto tempo e vai à terra, que não há nenhum deles que não saia, luz nona, 66, como gente que é de ver coisas estranhas desejosa da terra. Luz V, 26. A reencontra sempre divertimentos, e quando os não encontra, improvisa-os. Outras vezes recebe ele a bordo as pessoas de terra, e faz-lhes as honras da sua morada com a satisfação e liberalidade que o caracteriza. As festas de bordo fazem-se sempre com a prata da casa, e contudo é por extremo agradável a vista que oferece um navio preparado para celebrar qualquer data memorável, ou para festejar a visita de um personagem. Galhardetes e bandeiras com as cores simetricamente dispostas adornam os mastros, outros forram os toldos e formam sanefas pelas amoradas, lustres e troféus feitos com armas e instrumentos náuticos transformam a tolda do navio em salão de baile elegantemente adornado. Os próprios pandeiros de cabos colhidos com arte desenham no nítido convés florões e iniciais, ou servem de divãs aos convidados. Os altos personagens são recebidos com marchas tocadas pelas cornetas e tambores, com músicas executadas pelas charangas, com revista da guarnição a postos de combate, com salvas de artilharia. De noite ilumina-se o mar com foguetes e tigelinhas. De tudo isto falou Camões. Começa a embandeirar-se toda a armada, e de todos alegres se adornou por receber com festas e alegria, luz e, 39. Sonorosas trombetas incitavam os ânimos alegres, ressoando, luz segunda, 100. Outros instrumentos altinosos tangiam. Luz segunda, 90. Vem arnesas, e peitos reluzentes, malhas finas e lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, pelouros e espingardas de aço puras, arcos e sagitíferas aljavas, partazanas agudas, chuças bravas. As bombas vêm de fogo e juntamente as panelas sulfuras tão danosas. Luz e, 67, 68. Não faltam ali os raios de artifício, os trêmulos cometas imitando, fazem os bombardeiros seu aficio, o céu, a terra, e as ondas atroando, luz 11, 90.
As salvas de bordo agradecem as fortalezas de terra, salvando também, respondem-lhe de terra juntamente com o raio volteando com zônido, luz segunda, 91, e o canhão faz ouvir tanto e tão repetidas vezes a sua voz atroadora que as festas e cumprimentos entre gente marítima são sempre à maneira de peleja. Luz, e Bidem. Veja-se agora se em este assunto, aliás secundário, esqueceu ao poeta alguma circunstância notável. Quarta-se dos costumes dos homens do mar passamos aos trabalhos manuais, que constituem a parte prática da sua arte. Vamos encontrar nos Lusíadas descrições e alusões a coiça e todas as fainas e manobras tão variadas, que são necessárias para fazer servir essa complicada máquina que se chama navio. É imponente o espetáculo que oferece a tolda de um navio em faina geral de fazer-se de vela. Por mais numerosa que seja a guarnição, todos têm o seu posto detalhado e todos têm que fazer. Descreve Camões essa faina da maneira seguinte: já nas nós os bons trabalhadores volvem o cabrestante, e repartidos pelo trabalho, uns puxam pela amarra, outros quebram com o peito a dura barra, outros pendem da verga e já desatam a vela. Luz nona, 10, 11. Está o ferro a pique, redobram os esforços dos marinheiros para o suspender, as écuras tenaces vão levando, luz segunda, 18, e ao mesmo tempo da proa as velas sóis ao vento dado, luz, e Bidem, obrigam o navio a fazer cabeça, e o que vai em demanda da barra. Nos versos que acabamos de citar estão compendiadas todas as manobras necessárias para um navio se fazer de vela. Não o faria melhor o Bonnefoy ou o Breart. Na descrição da tempestade do canto sexto, encontram-se todas as manobras de que se lança mão debaixo de tempo. O mestre, que presente o golpe de vento, apita a gente e manda carregar e ferrar joanetes, os traquetes das gavéias tomar manda, luz sexta, 70, mal estão carregados os joanetes, já o vento está a contas com o navio. Carrega a vela grande. Amaina a grande vela. Luz sexta, 71. Não se carregou a maior a tempo, por isso ela se rasgou, e o navio, dando a borda de sotavento, meteu dentro uns poucos de mares, no romper da vela anal pendente toma grãos sama de água pelo bordo. Luz sexta, 72. É preciso aliviar quanto seja possível, dos pesos, e esgotar a água. Por isso o mestre ordena, alaide tudo ao mar, vão outros dar a bomba, não cessando. Luz, e Bidem, e não se esquece de reforçar a gente do governo, pondo ao leme 3 marinheiros duros e forçosos, luz sexta, 73, passando-lhe ainda para mais segurança talhas de uma e de outra parte. Luz, e Bidem. Chega o navio a um porto pouco conhecido. Ao investir a barra depara-se com uma pedra à flor de água. É necessário safar de ela e quanto antes. Aqui é inevitável alguma confusão, não se sabe para que lado será melhor guinar, e por isso os marinheiros mariam velas, ferve a gente irada o leme a um bordo e a outro atravessando, o mestre da popa brada. Luz segunda, 24. Com semelhante contratempo é melhor não cá manter a barra e fundear em franquia, por isso o comandante não entra pela barra, e surge fora.
Luzi, 102. Mas depois de reconhecida a barra já se pode tentar a entrada, então já as praus se inclinavam para que amainassem, a gente e marinheiros tomam velas, amaina-se a verga alta, daí a cura o mar ferido em cima salta, Luzi, 48, e por fim pega no fundo a cura pesada, luz segunda, 74, e aqui temos nós uma descrição completa da faina de fundear. Surto o navio no porto, nem por isso cessam as suas manobras e fainas. Uma das mais importantes consiste na limpeza do costado do navio, que depois de uma viagem prolongada se acha coberto de incrustações, moluscos e algas marinhas, principalmente nas obras vivas. Quando os navios não eram forrados de cobre, como hoje são, esta operação era indispensável, posto que dificultosa, sendo muitas vezes necessário espalmá-los, isto é, vará-los na praia, e até virá-los de querena. Não se esqueceu o poeta de este serviço marítimo, descrevendo-o assim: aqui de limos, cascas e de ostrinhos, nojosa criação das éguas fundas, alimpamos as nós, que dos caminhos longos do mar vêm sórdidas e imundas. Luz V, 79. É também um dos primeiros cuidados nos portos o renovar a iguada, e por isso o comandante, logo que pode, determina de vir por água à terra, Luz I, 84. E vão a seu prazer fazer a iguada. Luz I, 93. Para este serviço, bem como para todas as comunicações com a terra dentro dos portos, serve-se agente do mar dos bateis ou embarcações miúdas. Estas embarcações são queissais sempre movidas por meio de reimos, cuja manobra é diversa e variada conforme a maior ou menor pressa e outras circunstâncias. Assim, quando o comandante vai à terra fazer uma visita a Fishel, a embarcação que o transporta vai de voga larga e descansada, e o remo compassado fere frio agora o mar, depois o fresco rio, luz sétima, 43, mas quando, por qualquer motivo, é preciso chegar rapidamente, não se pode perder tempo com essas elegâncias de manobra, pica-se a voga e aperta-se o remo, luz V, 32, duplicando a força de impulso e fazendo saltar o escaler por cima das ondas. Não esqueceram ao poeta os combates navais, em que o marinheiro se torna soldado com duplicado valor, pois tem de combater ao mesmo tempo os tormentos e o inimigo. Ora é um desembarque, apercebido vai em 3 bates. Luz I, 85. Eis nos bates o fogo se levanta na furiosa e dura artilharia, a gente a povoação esbombardia, acende e desbarata. Luz I, 89, 90. Ora é um combate entre as embarcações miúdas dos dois contendores, ranos vão nas almadias carregadas, um corta o mar a nado diligente, quem se afoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar, e o deita juntamente. Arrombam as miúdas bombardadas os pangaios súbitos. Luz I, 91. Ora é finalmente uma verdadeira batalha naval entre duas armadas, quando em sangue e resistência o mar todo com fogo e ferro ferve. Luz X, 29. Primeiro combatem de longe com a artilharia, segue-se depois a abordagem, e o combate decide-se por último a arma branca. Assim o vencedor das grandes nós,
coa féria pela que sarri com trovão do cobre ardente, fará pedaços leme, mastro, vela, depois, lançando arpéus ousadamente na capitaina inimiga, dentro nela saltando, a fará só com lança e espada de 400 despejada. Luz X, 28. Mostramos até aqui como Camões conhecia e compreendia os homens do mar, não lhe escapando nenhuma das mais pequenas circunstâncias, que tornam o seu modo de viver e pensar tão característico e diferente do dos homens da terra. Mostramos também com que propriedade e conhecimento ele introduziu no seu poema a descrição ou antes a viva pintura das manobras e fainas que constituem o afiche ou do marinheiro. Vamos agora tentar mostrar como o poeta compreendeu o teatro em que se passam as cenas tão variadas da vida do homem do mar. O mar, esse elemento imponente e majestoso, que enche de espanto o homem que, pela primeira vez, o encara, parecendo à primeira vista tão uniforme e tão igual, apresenta 1000 aspectos diversos, que são outras tantas manifestações das forças criadoras que abriga em seu seio. Dessas, a mais grandiosa, aquele a que irresistivelmente se impõe e subjuga a alma mais destemida, é a tempestade. Nem o vulcão vomitando fogo e lovas, nem a trovoada fuzilando raios, atroando com o ribombar do trovão e inundando com as catadupas de água, nem o terremoto abalando os edifícios e fazendo ondular os montes, nem o cassim do deserto enterrando as caravanas com as suas nuvens de areia, nada pode rivalizar com uma tempestade marítima. Esta reúne tudo o que os outros cataclismos têm de belo e horroroso, e é ainda mais sublime e medonha. E são tão variados os espetáculos oferecidos pela natureza, que ainda nas tempestades marítimas há diferenças e especialidades que as distinguem entre si. Assim o temporal dos Açores não se parece com a tempestade do Cabo, como o ciclone do Oceano Índico difere do tufão do Mar da China. São diversas as causas que as originam, diversas as circunstâncias meteorológicas com que se manifestam, diversos, se é possível, os horrores que inspiram. Contudo, Camões apanhou essas diferenças, conheceu essas circunstâncias especiais. Duas são as principais descrições de tempestades marítimas que ele nos oferece no seu poema. A primeira é de um temporal no Cabo da Boa Esperança, e constitui o episódio do Adamastor, que não transcreveremos por o julgarmos conhecido de todos. A tempestade começa por uma nuvem temerosa e carregada que os ares escurece, luz v. 37, e efetivamente uma das circunstâncias peculiares das tormentas do Cabo é escurecer-se completamente a atmosfera. É também notável a altura que atingem as ondas nessas ocasiões, pois nenhum navegador as viu em parte alguma maiores ou iguais. Camões notou esta circunstância na Elegia Terceira, onde, descrevendo a sua viagem para a Índia, diz que chegando ao Cabo da Esperança eis a noite com nuvens se escurece, do ar subitamente foge o dia e todo o largo oceano se embravece, em ceras todo o mar se convertia. Voltando aos Lusíadas observaremos que todo o horror do Cabo da Boa Esperança está em aquela profecia do gigante, quantas nós esta viagem fizerem de atrevidas, inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas desmedidas. Luz v. 43. E é assim.
Não há paragem alguma do globo onde as tempestades sejam mais frequentes, podendo-se dizer que no cabo é estado normal o mau tempo, sendo exceção a bonança. A tempestade seu um medonho choro súbito de ante os olhos se apartou, desfez-se a nuvem negra e seu um sonoro bramido muito longe o mar soou. Luz v. 60. Aqui se observa como um pesado aguaceiro vem abater as ondas encapeladas, ouvindo-se contudo por muito tempo o surdo rumor que elas produzem como feras, malgrado seu, subjugadas pelo chicote do domador. Mais desenvolvida é a descrição da tempestade no Índico. Nesse mar é conhecida a parte que fica entre a cabeça de Madagascar e as Seychelles pelos frequentes ciclones e golpes de vento que a soltam e tornam perigosa a navegação. É, pois, já nos mares da Índia, luz sexta, 6, que o poeta coloca o temporal, o qual começa, como é sabido, por uma pequena nuvem que desponta no horizonte, e dentro em pouco, tocada pelo vento com vertiginosa velocidade, ocupa toda a atmosfera. A impetuosidade e o repente do assalto não dão tempo a manobras, muitas vezes é necessário picar os mastros, se o ciclone se não encarrega de isso. O mar cava-se em ondas desencontradas e altíssimas, e os relâmpagos e coriscos vêm aumentar o terror. Eis estas chinas sucessivas da terrível tragédia pintadas pelo mestre, o vento cresce de aquela nuvem negra que aparece. Dá a grande e súbita procela. Não esperam os ventos indignados que amanhecem, a vela grande, mas juntos dando ela, em pedaços a fazem. No romper da vela a nau pendente toma grão-sama de água pelo bordo. Os balanços, que os mares temerosos deram à nau, em um bordo os derribarão, os marinheiros. Nos altíssimos mares, que cresceram, a pequena grandura de um batel mostra a possante nau. A nau grande quebrado leva o mastro pelo meio, que sai toda alagada. Agora sobre as nuvens o subiam as ondas, agora a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Luz sexta, 70 a 76. Os ventos que lutavam, como touros indômitos bramando, mais e mais a tormenta acrescentavam, pela miúda inchar-se assoviando, relâmpagos medonhos não cessavam, feros trovões. Luz sexta, 84. Mas não são apenas os traços gueras da descrição que reproduzem a exata verdade. Até nas mais pequenas minudências se mostra rigorosa exatidão. Os ventos são noto, austro, bóreas, aquilo, luz sexta, 76, recordando assim a direção sucessivamente diferente do vento, percorrendo todos os quadrantes, como se nota nas tempestades de rotação. Os golfinhos ou toninhas, esses graciosos companheiros do navegador durante a bonança, desaparecem de aquele teatro de desolação, e são substituídos pelos maçaricos, as almas do mestre, como lhes chama a poética imaginação dos marinheiros, que vem aumentar com os seus pios lamentosos a tristeza do espetáculo. As alcioneias aves o triste canto levantarão, os delfinos namorados entretanto lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e ventos duros, que nem no fundo os deixa estar seguros. Luz sexta, 77. Isto é perfeito, isto é inexcedível.
E contudo há mais ainda, a descrição de outro fenômeno do mar, que, posta em prosa, ocuparia o lugar de honra no melhor tratado de meteorologia. É a das trombas marinhas. É neste fenômeno em que as nuvens do mar sorvem as éguas do oceano, começa a levantar-se no ar um vaporcinho e subtil fumo, e do vento trazido, rodear-se, de aqui levado um cano ao polo sumo se via, tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia, da matéria das nuvens parecia. Ia-se pouco a pouco acrescentando e mais que um largo mastro se engrossava, aqui se estreita, aqui se alarga, quando os golpes grandes de água em si chupava, estava-se com as ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com o cargo grande de água em si tomada, qual roxa sanguessuga se enche e alarga grandemente, tal a grande coluna, enchendo, augmenta, assim a nuvem negra que sustenta. Mas, depois que de todo se fartou, o pé que tem no mar a se recolhe, e pelo céu chovendo enfim voou, as ondas torna as ondas que tomou, mas o sabor do sal lhe tira e tolhe. Luz v. 19 a 22. Quem escreveu isto? Foi Bravais. Foi Fitzroy. Não, foi Luís de Camões. Camões tudo vê, de tudo fela. Ao fogo Santelmo chama lume vivo, que a marítima gente tem por santa, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura, luz v. 18. Também fela nas correntes marítimas, cujas leis eram pouco conhecidas dos primeiros navegadores, causando-lhes muitos embaraços. Ainda hoje no canal de Moçambique se não pode contar com a corrente, ou antes deve-se esperar que ela seja sempre contrária, porque, como no mar tudo são mudanças, tão depressa correm as éguas ao norte como no dia seguinte correm ao sul, e com tal velocidade que vencem muitas vezes a força do vento regular. É, pois, a corrente, como descreve o poeta, tão possante que passar não deixava por diante, era maior a força em demasia, segundo para trás nos obrigava, do mar, que contra nós ali corria, que por nós a do vento que assoprava. Luz v. 66, 67. Superior à meteorologia é a ciência astronômica, de todas a mais necessária ao homem do mar. É ela que lhe ensina a conhecer onde está, a que parte do vasto oceano o levaram os ventos e correntes, é ela que lhe mostra o caminho a seguir no meio da vasta solidão. Estava esta ciência bastante atrasada no tempo do poeta, pois que reinava ainda o errado sistema de Ptolomeu. Mas este sistema é por ele descrito tão exatamente, que um abalizado professor contemporâneo, ao ter de explicá-lo nas suas lições de cosmografia, nunca deixava de citar a descrição de Camões. Ptolomeu, fazendo da Terra centro imóvel de todo o universo, colocava a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas em outras tantas esferas concêntricas a ela, e que, sobre um eixo que passava pelos seus polos, giravam com velocidades diversas. Todas estas esferas eram envolvidas por uma última, o ímpério, eilam do qual estava o ser infinito, pois que encerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada, redeus. Luz x, 80. Começando, pois, a enumerar as superfícies concêntricas,
cujo conjunto forma o sistema, diz Camões, este orbe, que primeiro vai cercando os outros mais pequenos, que em si tem, que está com luz tão clara radiando, que a vista cega e a mente viu também, Empírio se nomeia. Luz X, 81. Segue-se o primeiro móvel, debaixo deste ser que ulou, que não anda, outro corre tão leve e tão ligeiro que não se enxerga, Reumobile primeiro. Luz X, 85. Vem depois os dois cristalinos e logo o céu das fixas, entre as quais o poeta não se esqueceu de nomear as 12 constelações zodiacais bem como as outras mais notáveis do firmamento, este outro de baixo esmaltado de corpos lisos anda e radiantes, que também nele tem curso ordenado e nos seus exes correm cintilantes, se veste e faz ornado com largo cinto de ouro, que estelantes ênimas 12 traz afigurados, aposentos de Febo limitados. Por outras partes a pintura as estrelas fulgentes vão fazendo, a carreta, a sinosura, Andrômeda e seu pei, e o drago, Casiopeia, Orionte, o cisne, a lebre, os cães, a nau e a lirá. Luz X, 87, 88. Seguem-se por sua ordem os céus dos 7 planetas então conhecidos, contando esse número o Sol, debaixo deste grande firmamento o céu de Saturno, Júpiter faz logo o movimento, e Marte abaixo, o claro óleo do céu no quarto assento, e Vênus, Mercúrio com 3 rostos debaixo vai Diana. Luz X, 89. Em seguida a lua vem finalmente os 4 elementos, o fogo e o ar, o vento e a neve os quais jazem mais adentro, e tem mar a terra por assento. Luz X, 90. Eila mundi esta descrição, que é completa, há por todo o poema alusões ao firmamento e aos seus brilhantes luzeiros, espectáculo maravilhoso e divino em que se enlevam os olhos do marinheiro durante as longas horas da noite. Citaremos apenas a alusão ao Cruzeiro do Sul, lá no Novo Hemisfério Nova Estrela, não vista de outra gente, que ignorante alguns tempos esteve em certa dela, luz V, 14, a qual se segue logo a alusão àquela parte do firmamento perto do Polo Sul, onde as estrelas são mais raras, e que os astrônomos modernos chamam o século de carvão, a parte menos rutilante, e por falta de estrelas menos bela, do polo fixo. Luz, e Biden. Para acabarmos com a astronomia de Camões diremos ainda que nem sequer se esqueceu ele de falar da náutica, parte prática ou aplicação de aquela ciência à navegação, a qual mais diretamente ensina o marinheiro a ver em que parte está, luz V, 26, isto é, a pôr o ponto na carta, pois que nos fala do novo instrumento do astrolábio invenção de subtil juízo e sábio, luz V, 25, que servia, como hoje o sextante, para tomar do sol a altura. Luz V, 26. Sexta está já cansada a pena de fazer transcrições, é tempo de pôr termo a este trabalho, e ainda não temos percorrido toda a escala de variadíssimos tons com que Luís de Camões teceu a sua harmoniosíssima composição sobre as coisas do mar. Falaremos ainda, antes de terminar, da geografia, ciência que o poeta possuiu em subido grau, e que, como a astronomia e a meteorologia, é também essencialmente necessária ao marinheiro.
Os Lusíadas são por si só um completo tratado da ciência da Terra. Não há ponto conhecido no mundo do século XVI de que o poeta não fale, assignando a cada um a sua feição geográfica característica, a sua especialidade etnográfica. Mas as suas descrições têm ainda a particularidade de serem essencialmente marítimas. Efetivamente, ao marinheiro o que mais importa saber, depois da posição dos loggers, é a forma com que elas se apresentam vistos do mar, forma que o marinheiro precisa de gravar na memória para poder distinguir uns dos outros montes, cabos, praias ou enseadas, aliás muito semelhantes. Para isto serve-se muitas vezes o navegador da comparação com objetos conhecidos, e foi de certo ele quem inventou os nomes de sombreiro, barrete de S. Philippe, bonete de jockey, nariz de Nelson, e tantos outros, para designar e reter na memória a forma de certas saliências da superfície da terra banhadas pelo mar. Ora, nas descrições geográficas de Camões, nota-se que ele procura muitas vezes dar o relevo da costa, e que Queissai sempre refere a ela a descrição dos outros loggers notáveis do interior, por modo que as suas descrições são preciosíssimas para um roteiro e ensinam muitas conhecências do debuxo da costa. Luz X, 120, conhecimento altamente necessário ao navegador. Não se esquece também o poeta de notar qualquer circunstância, cujo conhecimento seja útil a ela ao navegante, como os produtos da terra, a maior ou menor facilidade de se achar em mantimentos, a qualidade dos portos, etc. Não sendo possível transcrever todos os loggers dos Lusíadas que tratam de geografia, porque seria preciso copiar dezenas e dezenas de estâncias, citaremos apenas alguns poucos exemplos, e seja o primeiro a descrição da Europa, entre a zona que o cancro senhoreia, meta septentrional do sol luzente, e aquele a que por fria se arreceia tanto, como a do meio por ardente, jaz a soberba Europa, a quem radeia, pela parte do Arcturo e do Ocidente, com suas salsas ondas o oceano, e pela austral o mar Mediterrâneo. Da parte donde o dia vem nascendo com azia se avizinha, mas o rio, que dos montes rifeios vai correndo na alagoa Meutes, curvo e frio, as divide, e o mar, que fero e horrendo viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante não vê mais que a memória o navegante. Lá onde mais debaixo está do polo, os montes hiperboreus aparecem, e aqueles onde sempre sapra Éolo, e com o nome dos ventos se enobrecem, aqui tão pouca força tem de Apolo os raios, que no mundo resplandecem, que a neve está continua pelos montes, gelado o mar, geladas sempre as fontes. Luz terceira, 6, 7 e 8. A esta descrição geral da Europa segue-se a especial dos seus países. Como não as podemos descrever todas, lembraremos a da Itália, da terra um braço vem ao mar, que cheio de esforço, nações varias sujeitou, braço forte de gente sublimada não menos nos engenhos que na espada. Luz terceira, 14, a de Espanha, eis aqui a nobre Espanha, como cabeça da Europa toda, contingente na intesta, e ali parece que quer fechar o mar Mediterrâneo, onde o sabido estreito se enobrece com o extremo trabalho do tebano, com nações diferentes se engrandece cercadas com as ondas do oceano. Luz terceira, 17, 18, e a de Portugal,
Eis aqui, Queissai come da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra acaba e o mar começa e onde Febo repousa no oceano. Luz terceira, 20. Veja-se como em duas palavras se demonstra a importância do porto de Moçambique, esta ilha pequena em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos de Quiloa, de Mombaça e de Sofala, e por ser necessária procuramos, como próprios da terra, de Habitauá, Luzi, 54, e como com outras duas se descreve a ilha de Mombaça, estava a ilha à terra tão chegada que um estreito pequeno a dividia, uma cidade em ela situada, que na frente do mar aparecia, como por fora ao longe. Descobria, regida por um rei de antiga idade, Mombaça é o nome da ilha e da cidade. Luzi, 103. A grande península indostânica, esse teatro de tantas glórias nossas, é pintada assim, Eilam do Indo jaz, e aquém do Gange, um terreno muito grande e assaz famoso, que pela parte austral o mar abrange e para o norte o Emodil cavernoso, jugo de reis diversos o constrange a várias leis, alguns o vicioso Mafoma, alguns os ídolos adoram, alguns os ênimas, que entre elas moram. Lá bem no grande monte, que, cortando tão longa terra, toda a Ásia discorre, que nomes tão diversos vai tomando, segundo as regiões por onde corre, as fontes saem, donde vêm manando os rios, cuja grão corrente morre no mar Índico, e cercam todo o peso do terreno, fazendo-o chersoneso. Entre um e outro rio, em grande espaço, sai da larga terra uma longa ponta, quei sai Pirêmadal, que no regaço do mar com Ceilão insula defronta. Luz sétima, 17, 18 e 19. Nomeia depois o poeta as principais nações indígenas, e não lhe escapa lembrar a Serra dos Guetes, que é uma boa marca por ser visível de muitas léguas ao mar. Aqui se enxerga, lá do mar undoso, um monte alto, que corre longamente, servindo ao malabar de forte muro com que do Canará vive seguro, da terra os naturas lhe chamam Guete. Luz sétima, 21, 22. E ao passar pelos seus portos não se esquece de notar o fenômeno a que os modernos geógrafos franceses dão o nome de rais de marée, que em alguns deles se observa, principalmente em Madrasta, do mar a enchente súbita grandíssima, e a vazante que foge apressurada. Luz X, 106. Falando de Aden, lembra o poeta a circunstância bem conhecida de nunca lá chover, a seca Aden, pedra viva, onde chuva do céu se não deriva. Luz X, 99. E estas duas palavras pedra viva são por si só uma completa descrição de aquele herido rochedo, onde já correu muito sangue português. A Ieda atribui Camões toda a importância que esse porto tem por ser a única comunicação para os peregrinos que, por mar, vão a Meca. Lá no seio Eritírio não longe o porto jaz da nomeada cidade Meca, Jida se chama o porto aonde o trato de todo o roxo mar mais florescia. Luz nona, 2, 3. Mas a descrição verdadeiramente magnífica, arrebatadora, é a que abrange todas as descobertas e conquistas na África, Ásia, Oceania e América. Aquelas 50 estâncias do canto X, 91 a 141, com as que no canto V contém a derrota de Vasco da Gama desde Lisboa até Melinde,
são um compêndio de geografia das descobertas até ao século XVI. Ao lê-las parece-nos que se repete para nós a mágica visão que Tétis oferecia na Ilha dos Amores aos olhos surpresos do afortunado descobridor da Índia. Parece-nos que vemos desenrolar-se a nossos olhos o mapa imenso de tantas ilhas, portos, montanhas, rios e promontórios. Parece-nos que se agitam diante do nós tantos centenares de povos e nações, com os seus usos tão opostos, com os seus trajos ora tão singelos ora tão complicados e custosos, com a riqueza de suas minas ou de suas indústrias, com a sua história tão cheia de contrastes. E um espetáculo deslumbrante, e único, que obriga o mais fervente admirador dos gênios modernos a render-se à superioridade evidente de Camões, porque Camões, e só ele, pôde, sem ser monótono nem faltar à mais escrupulosa verdade, fazer de uma longa enumeração de terras e mares uma formosíssima galeria das mais variadas paisagens e marinhas, porque só ele soube ser sucessivamente Claude Lorrain e Verney, ficando ainda superior a estes e a todos os pintores, ficando sempre o grande, o incomparável, o divino marinheiro Luís de Camões. Sétima no mais, musa, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. Luz X, 145. Perdoe-se ao pigmeu a ousadia de aplicar a si as palavras do gigante. Mas, na verdade, para que serve continuar? Se houvéssemos de citar todos os lugares em que Luís de Camões se mostrou exímio pintor da natureza, e principalmente da natureza marítima, teríamos de copiar quasi todo o seu poema. Crimos, porém, que o que fica transcripto é suficiente para demonstrar a nossa asserção, de que o poeta foi um marinheiro tocado da divina centelha da inspiração, que lhe fez ver os grandiosos espetáculos da natureza tais como elas se manifestam. Contudo, de que serve esta demonstração? Que pode ela fazer em prol do melhoramento do actual gosto literário? Nada. Acontece com a história das literaturas como com a das nacionalidades. Quando o espírito de uma nação está decaído, quando faltam os nobres impulsos que a impeliram no seu progresso ascendente, quando está morto o patriotismo que centuplica as forças do indivíduo, quando o egoísmo torpe substituiu a abnegação e o amor da pátria, é então que se recordam os tempos de glória e se levantam monumentos aos heróis que já não é possível imitar. São os vãos lamentos dos filhos de Israel captivos em Babilônia, suspirando pela liberdade de Sião, que tão mal souberam defender. E assim com as literaturas. Quando passaram, para nunca mais voltar, os seus tempos de esplendorosa florescência, vêm os comentadores estudar as obras-primas, mas não aparece um só que os imite. Onde estão hoje as penas que escreveram os Lusíadas e as Décadas? Deixando esses monumentos, que são como que as estrelas de primeira grandeza de um firmamento de eterno brilho, onde estão os successors de Diniz, de Bocage, de Garção, de Alexandre Herculano, de Rebelo da Silva, de José Estevão, de Garré, de Castilho. Transformaram-se os lagos cristalinos em charcos nauseabundos, as campinas viridentes em áridos bregas, calaram-se os trinados dos rouxinoes, só se ouve o coachar das rãs,
e a consciência pública, festejando o tricentenário da morte de Luís de Camões, manifesta em doloroso grito o arrependimento que sente por se ter deixado resvalar no plano inclinado do mau gosto, e marca na história da literatura portuguesa o período da última decadência. Fim. End of the Project Gutenberg e-book Luís de Camões Marinheiro updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark.
It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Derived from Texts Not Protected by US Copyright Law, does not contain notes in the catching that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes.
The fees or the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner,
Any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come.
In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate,
Please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Luiz de Camões Marinheiro. Estudo e segundo, terceira, quarta vez, sexto, sétima, fim de full Project Gutenberg License.